Oi, 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 boa tarde. Mais uma tarde de live, uma quinta-feira com live, com um tema muito especial hoje, que é o sono. Deixa eu colocar aqui o nosso tema da live e fixar sono e saúde, saúde mental. Então, deixa eu fixar esse tema aqui. Estão me ouvindo bem, gente? Vocês que já chegaram? Só me dá um joinha aí pra eu saber se vocês estão me ouvindo. Claro, eu não consigo fixar a mensagem aqui. Ah, consegui. Pronto. Mensagem fixada. Estão me ouvindo? Ótimo. Obrigada por responder. Perfeito, Marcela. Perfeito, Peti. Muito obrigada, obrigada. Vamos lá. O nosso tema de hoje, então, é o sono, né? E o que a gente tem sobre o sono de tão importante? Será que realmente o sono influencia em aspectos da nossa saúde? Sim, o sono ele é fundamental para que a gente tenha muitas ações, entre elas um equilíbrio emocional, um equilíbrio comportamental, um equilíbrio cognitivo e também uma ação endócrina. Então, se eu não tenho um sono de qualidade, adivinha o que vai acontecer com as minhas questões emocionais, com as minhas questões comportamentais, cognitivas e hormonais? Vão estar todas alteradas. E sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que neste ponto o sono é um excelente regulador do não surgimento de doenças. Então, quanto melhor eu dormir, menos chance de desenvolvimento de doenças eu tenho. Doenças essas principalmente relacionadas a questões emocionais. Sabe por quê? Vamos lá, gente, não se importem muito com a minha voz, que eu estou com uma gripe horrorosa, tá? Quem tá chegando aqui pela primeira vez, ou quem já assistiu várias vezes a live, vai perceber que hoje a minha voz tá um tomzinho de, né, mais baixo. Eu tô falando um pouquinho mais baixo e vou me manter assim, porque a minha voz tá ruim, eu tô rouca, tô fanha, mas tô melhorando já de uma gripe bem forte, tá bom? Mas vamos lá. Então, a gente estava falando sobre essas características, né, do sono. E a insônia crônica, ela é relacionada ao aumento de um hormônio muito importante, que em geral as pessoas não sabem, que está relacionado com aspectos de sono, que é o cortisol. Então, a falta de sono faz com que eu tenha alterações nos níveis de cortisol. E eu já trouxe aqui várias vezes, né, em várias das minhas falas, que o cortisol não é um vilão. O cortisol, na verdade, é um hormônio muito importante para que a gente tenha motivação, para que a gente possa manter questões de foco, questões de atenção. Mas quando este hormônio está desregulado, ele dá um pontapé em algumas características muito importantes, ou uma cadeia de características que vão começar a acontecer dentro do nosso sistema nervoso central, que levam ao surgimento de sinais e sintomas, como, por exemplo, irritabilidade, mau humor, esquecimento, dificuldade de planejamento da rotina, procrastinação, coisas essas associadas à ansiedade e à depressão. Então, a insônia crônica, ela pode estar relacionada com o desencadeamento de patologias como ansiedade e como depressão. E isso é muito grave. Sabe por que isso é muito grave? Porque hoje em dia o nosso padrão de vida tem feito com que a gente durma cada vez menos, que o nosso sono seja de pior qualidade, porque nós temos uma exposição a uma luz azul que piora o nosso padrão de sono por reduzir a liberação de melatonina. A melatonina é um outro hormônio relacionado com o sono, e não só com o sono, mas ele está relacionado com o aspecto da indução do sono. Então, se eu vou para a cama com o celular, com o computador, com o tablet, e fico me expondo a essa luz azul, isso piora
o meu padrão do sono ou eu tenho uma maior dificuldade de entrar em um estado de sono. Além do que, isso também faz com que eu tenha aumento nesses níveis aí de cortisol, e quanto maior os meus níveis de cortisol, sabe o que acontece? O meu sono, ele se torna mais raso, ele não se torna um sono profundo, um sono reparador. E aí, quais são as características no outro dia de manhã? Eu sou uma pessoa cansada, uma pessoa que não tem vontade de sair da cama, que queria só mais 5 minutos. O despertador tocou, mas eu ainda não estou pronto para acordar. Eu precisava só de mais 5 minutos. Essas características, na verdade, são características de um sono ruim. Tá? Então, toda vez que vocês perceberem que estão fazendo isso, prestem atenção em como está sendo a sua rotina. E aí não só a rotina na hora de dormir, mas como está sendo o seu despertar. Que horas você está acordando? Como está sendo a sua exposição à luz do dia? E aqui não necessariamente à luz solar, tá? Mas a exposição à luz do dia faz com que eu tenha uma regulação do meu ciclo circadiano. E essa regulação do meu ciclo circadiano faz com que eu melhore a indução do meu sono. E eu tenho um sono reparador, eu consiga dormir no horário adequado. Mas a nossa rotina, vivendo dentro de escritórios, sem tempo para comer direito. Quanto tempo faz que você não pega a sua comida e senta numa mesa sem usar um celular ou assistir uma televisão e come a comida prestando atenção no que você está comendo? Sabia que esse hábito também é um hábito que vem trazendo para a gente um processo de piora da qualidade do sono? Então, todos os hábitos que estão sendo inseridos no nosso dia a dia, na nossa rotina, vem trazendo para a gente consequências sobre um padrão de sono inadequado. E sabe o que eu escuto muito quando eu faço atendimentos? A seguinte questão. Quando eu pergunto, como é o seu sono? A pessoa fala para mim, eu durmo bem. Dormir bem? O que é dormir bem? Sabe o que a gente tem que prestar atenção? Desculpa. Sabe o que a gente tem que prestar atenção? Toda vez que a pessoa fala pra você assim, ó, eu tô dormindo bem. A coisa que você tem que perguntar pra ela é, como você acorda de manhã? Você acorda de manhã disposta? Ou é aquela do mais 5 minutos para sair da cama depois que o despertador tocou? Você acorda de manhã e sente uma fome enlouquecedora e tá pronta para comer um boi de manhã? Ou é aquela que não sente fome nenhuma, que vai só começar a sentir fome lá perto da hora do almoço, mas precisa tomar um balde de café para conseguir despertar e se manter acordado? Me conta aqui, qual dessas opções? A opção 1, a opção 2. Mas seja lá, qual das duas opções você é, ou você escuta aí do seu paciente que você está atendendo, essas duas opções me trazem relações de um sono ruim. Quando a pessoa acorda de manhã de mau humor, não consegue sair da cama e precisa ali de um balde de café para conseguir começar o dia, isso me mostra uma correlação muito importante sobre um hormônio chamado cortisol, que eu já falei para você. Acabei de contar sobre o cortisol e esse aspecto que ele tem do sono, de um sono ruim, piorar o padrão de cortisol e trazer características de ansiedade e depressão. Além disso, o cortisol também, alterações nos níveis de cortisol, também traz essa correlação pela manhã, me mostrando que esse paciente tem sim uma alteração no padrão do sono, porque ele tem um cortisol alterado pela manhã. E daí, Camila? Daí, vamos pensar em uma coisa bastante importante, que eu não sei se todos aqui sabem. Alterações nos níveis de cortisol alteram também outros padrões laboratoriais, como, por exemplo, glicose, insulina e colesterol. Como é que é? Pois é,
Quando eu tenho alterações nos níveis de cortisol, isso pode indicar um aumento da resistência à insulina. E a resistência à insulina está diretamente ligada a alterações também na glicose e na insulina. E aí, essa questão da glicose e da insulina também alteradas podem ser vistas naquele caso 2 que eu trouxe, que é aquela pessoa que acorda querendo comer um boi. Ela tem tanta fome que ela acorda já abrindo a geladeira ou acorda de madrugada para comer, porque precisa fazer a ingestão de alguma coisa. Isso também me mostra um padrão de resistência à insulina, só que mais relacionado aqui, em geral, com uma insulina mesmo sendo liberada em horários diferentes e uma glicose que não tá dando conta de trazer energia para a célula. Então, 2 padrões que mostram processos alterados de sono e que podem ser vistos em condições clínicas. Então, quando eu vou fazer um atendimento dentro da aromaterapia e um dos aspectos que a pessoa me traz é essa correlação da manhã, de acordar mal-humorada, de não ter fome, de ter que tomar muito café para se manter acordado, principalmente pela manhã, eu preciso atentar a fatores de sono, eu preciso perguntar sobre como anda esse sono. E esses parâmetros também podem ser vistos em exames laboratoriais. Por isso que eu já falei algumas vezes aqui, em algumas lives, que analisar exames laboratoriais nos ajuda a ter uma visão muito mais ampla sobre como está a saúde real do paciente, sobre como ele está realmente se comportando e como que aquelas questões que ele está me trazendo durante um atendimento se contrapõem com as características que eu estou vendo. Então aqui eu já acabei de trazer que cortisol a gente consegue medir em exame laboratorial e reflete ali uma qualidade do sono, assim como glicose e insulina também podem estar relacionados com condições alteradas de sono ou podem levar a condições alteradas de sono. Por isso, a gente precisa entender que o sono ele está diretamente relacionado com o desenvolvimento de transtornos psiquiátricos. Ou ele é a causa do transtorno, ou o transtorno psiquiátrico tem uma condição relacionada ao sono. Quer ver? Vou trazer um exemplo aqui. A ansiedade e a depressão. Já contei que uma insônia crônica pode piorar casos de ansiedade e depressão. Mas existem patologias como, por exemplo, o TDAH e o transtorno bipolar, principalmente o transtorno bipolar em aspectos relacionados à mania, que é um dos aspectos da bipolaridade, eles têm uma correlação muito forte com o sono. Porque uma pessoa em crise de mania não sente sono. Uma pessoa TDAH com hiperatividade, essa hiperatividade também faz com que ela tenha um aspecto reduzido sobre o sono. Então, são patologias psiquiátricas que têm uma correlação com o sono muito importante e que precisam ser trabalhadas para que essa própria condição não piore. E sabe qual é a correlação que a gente vê entre esses transtornos e o aspecto que a pessoa está trazendo de vida? Então, a gente olha para um TDAH, para um transtorno bipolar, para uma ansiedade, para uma depressão. Sabe o que eles têm em comum? A inflamação, ou o que a gente chama de neuroinflamação. E a neuroinflamação é um aspecto bastante importante quando a gente fala do sono. Porque o sono, ele tem um papel fundamental no que a gente chama de lavagem cerebral. Como é que é, Camila? Sabe quando às vezes a gente fala, a pessoa fez uma lavagem cerebral na outra? É no sono que acontece isso. Porque durante o sono existe realmente uma lavagem desse sistema nervoso central que vai eliminar as toxinas acumuladas ao longo do dia. E um personagem muito importante para que isso aconteça à noite é um hormônio que está alterado quando a gente tem essa característica da insônia, que é a melatonina. A melatonina não tem só, quando a gente olha para o aspecto de sono,
a capacidade de uma indução de sono, mas ela também tem uma ação antioxidante muito importante. E é essa ação antioxidante muito importante que faz essa retirada de toxinas, além, né, da ação da lavagem mesmo feita pela água que passam pelos poros chamados de aquaporinas. Então, a ação da melatonina, ela é muito importante. Só que quando eu tenho uma privação do sono ou uma inversão entre melatonina e cortisol, à noite, esse aspecto antioxidante ele vai ser muito prejudicado. E isso acaba prejudicando também, ou sendo afetado também, pelo fígado. Porque à noite eu tenho, além da ativação dessa ação antioxidante do sistema nervoso central pela melatonina, um aspecto de maior liberação de toxinas feito pelo fígado. Então, o fígado também tem uma maior ativação do seu trabalho durante a noite. Só que se eu não durmo bem, nem essa ação hepática acontece de maneira efetiva, limpando o meu corpo de tudo aquilo que eu acumulei de ruim, nem o meu cérebro é limpo, acumulando toxinas ao longo de dias e dias e dias. E isso reflete em quê? Aumento do que eu já falei. Ansiedade, depressão, características como falta de foco, falta de atenção, cansaço, dificuldade de se alimentar ou então uma busca excessiva por alimentos hipercalóricos. Por quê? Porque eu preciso saciar essa minha vontade, né? E essa saciedade tem a ver também com essa condição de sono, porque nessa questão a gente também tem a liberação de alguns hormônios, como por exemplo a leptina e a grelina. A grelina é aquela que é responsável por me dar o comando de fome. E a leptina, aquela de dizer para o meu cérebro que, ok, já comi, estou saciado. E quando eu tenho alterações no padrão de sono, grelina e leptina estão alteradas, fazendo com que eu tenha uma busca por alimentos mais calóricos para saciar esse desequilíbrio. E é aí que muitas pessoas com alterações de sono também acabam tendo alterações de peso. Vocês viram como uma coisa vai puxando a outra e que é muito importante eu entender esse contexto para poder conter ou para poder ajudar essas características, essas pessoas que têm um desequilíbrio de sono. Então, o sono não é só não estou conseguindo dormir tão rápido, mas depois que eu durmo bem. Será? Será que você só está com dificuldade para induzir o sono? Ou você também está com uma dificuldade na manutenção do seu estado de sono? Ou você desperta várias vezes à noite, fazendo com que o seu padrão de sono esteja desajustado? Para a gente entender isso, é muito importante, quando eu faço algum tipo de atendimento, eu ter uma escuta ativa sobre essa necessidade da pessoa. Ou, se você que está me ouvindo aí tem algum dessas características relacionadas ao sono, entender em qual desses pontos você pode mexer e como inserir a aromaterapia. Mas aqui a gente precisa ter um olhar bastante importante, porque de nada adianta eu vir aqui e falar para vocês sobre sono, saúde mental e passar aqui uma lista gigantesca de óleos essenciais que podem ajudar em critérios de sono, se a gente não fizer uma coisa fundamental, que é ajuste de rotina. Não adianta eu querer induzir um sono se a pessoa continua sem se expor à luz, continua com uma alimentação ruim, continua sem tomar água o suficiente. Como que ela vai lá fazer a sua limpeza cerebral, ativar o seu processo de detox do fígado? Como que ela vai fazer isso sem uma ingestão de líquidos adequada? Como que ela vai ativar a melatonina para conseguir induzir um sono se ela não se expõe a uma luz solar? Ajustes de rotina, eles são muito importantes antes da introdução da aromaterapia. Porque a aromaterapia pode ajudar?
em questões de sono? Pode ajudar e muito, mas de nada ela vai adiantar se esses ajustes de rotina não forem feitos. Porque os óleos essenciais, eles têm ação sobre o sono. Eles podem ajudar não só a induzir, como também prolongar o estado de sono. Mas o que vai me adiantar eu querer induzir o sono de uma pessoa no horário que ele deveria ser induzido, lá por voltas das 18h30, 19h, se essa pessoa vai dormir às 1h30, 2h da manhã? Você entende que se eu fizer uma indução de sono nesse horário, sem um ajuste da rotina do sono ou um ajuste de horário, eu vou fazer com que essa pessoa siga brigando com o sono e isso pode piorar o aspecto de sono em vez de ajudar? Então, o que vai adiantar eu criar uma sinergia hiper relaxante, hiper tranquilizante, sedativa para essa pessoa, se ela vai seguir dormindo às 2h da manhã? Mas ela tem que usar a sinergia às 19h. Não vai adiantar nada. Vai ser dar murro em ponta de faca. Certo? Então, a primeira coisa que a gente precisa olhar e pedir, né, que seja feito é um ajuste de rotina. Gente, vocês têm alguma dúvida? Querem me falar alguma coisa antes de eu seguir? Que eu queria trazer aqui alguns aspectos sobre a introdução da aromaterapia depois desse ajuste de rotina, mas queria ouvir vocês um pouquinho, se alguém tiver, né, alguma coisa para me perguntar, para falar, tá? Vou seguir conforme vocês forem entendendo. Pode por aqui, eu vou respondendo vocês, tá bom? Então vamos lá. Quando eu penso na introdução da aromaterapia em um aspecto de sono, preciso entender sobre a rotina e quais serão as propostas de alteração de rotina para a inserção da aromaterapia. Nesse aspecto do sono, a aromaterapia ela pode ser inserida tanto por vias inalatórias como por via tópica em diferentes momentos. Como assim? Eu gosto bastante, tá, de propor um banho, por exemplo, relaxante, com o uso de um sabonete líquido feito a partir de óleos essenciais. Um banho ao final do dia, depois que essa pessoa chega de um dia cansado de trabalho, eu posso fazer ali um sabonete líquido usando óleos essenciais ricos em princípios ativos relaxantes, como por exemplo, um capim-limão, uma verbena. Então, a união entre capim-limão e verbena, além de ter um aroma super agradável, vai trazer uma sensação hiper relaxante para essa pessoa e ainda auxiliar nesse aspecto de entrada num aspecto mais tranquilo que pode induzir ao sono. Além disso, ao sair do banho, essa pessoa pode fazer uso do quê? De um creme. Um creme feito a partir de óleos essenciais, como por exemplo, lavanda, laranja doce, quem mais? Eu gosto bastante dessa dupla à noite, eu acho que ela funciona super bem. O próprio capim-limão, só precisa ali entender se essa pessoa não tem alguma resistência frente ao citral, que isso também é bastante comum. Eu, por exemplo, sou uma dessas pessoas que gosto do citral, mas se ele tiver ali um tiquinho a mais, eu já me sinto um pouco mal, me dá dor de cabeça, tá? Então, a gente precisa entender como é a resposta de cada uma das pessoas. Mas, em geral, a combinação entre laranja doce e lavanda à noite, ela traz a indução da melatonina, porque o linalol da lavanda, ele ajuda a aumentar a serotonina, e a partir do aumento da serotonina, eu produzo o quê? A melatonina, auxiliando nesse aspecto de sono, e me trazendo ali um relaxamento. E a laranja doce também modula o quê? GABA. E GABA, quando aumentado no sistema nervoso central, me traz essa sensação de relaxamento. Peraí que alguém me escreveu alguma coisa aqui. Peraí, gente, só um minutinho, deixa eu tomar uma água. Bom, vamos lá. A menopausa e o sono, meu desafio atual. Custei para regular, tive que alterar a rotina, ainda faço uso da sálvia em creme de noite nos pés e nas pernas. Ótimo.
Quando a gente entra, né, mulheres e a questão hormonal com o sono é muito importante, né? Muitas mulheres começam a ter problemas de sono durante a menopausa, porque lembra, eu abri a minha fala aqui nessa live falando que problemas de sono ou alterações em hormônios, emoções e comportamentos podem trazer problemas relacionados ao sono. E tá aqui mais um exemplo de que isso é verdade, né? Então, a baixa ali de estradiol, que é o hormônio que, né, começa a baixar durante a menopausa, ele causa esse aspecto sobre o sono. Sabe por quê? Porque o estradiol tem uma ação direta sobre várias áreas cerebrais, principalmente áreas relacionadas ao sistema emocional, que era antigamente chamado de sistema límbico, tá? Então, o sistema límbico, hoje conhecido como sistema emocional, tem muitos receptores de estrógeno que estão relacionados com o quê? Com o controle de emoções, com o controle de comportamentos. Por isso que mulheres têm variações de emoções e comportamentos ao longo do mês, porque essa ligação do hormônio em receptores faz com que eu tenha essas alterações. E esses receptores de estrógeno estão ligados em regiões como a amígdala cerebral, que é aquela região que é responsável por entender o ambiente. Numa região chamada também de hipocampo, a gente tem muito receptor de estrógeno no hipocampo. O hipocampo está relacionado com o quê? Com a memória, com a modulação do medo, com aspectos de indução, muitas vezes, do sono. E também tem bastante receptores de GABA nessa região que acabam sofrendo pela desregulação hormonal. Então, é muito comum mulheres sofrerem, sim, com questões de sono. E os óleos essenciais podem ajudar por causa desses processos. Além de terem uma ação sobre, né, os hormônios, eles podem também trazer esse aspecto de controle sobre o sistema nervoso central, trazendo esse relaxamento e auxiliando em ações, melhorando, na verdade, as ações do sono. Certo? Mais perguntas? O que mais que a gente pode dizer sobre o sono e a aromaterapia? Eu estava dizendo, né, sobre aquilo que eu gosto de fazer ou estratégias para a gente melhorar ali o padrão do sono quando a gente fala do uso da aromaterapia. Então, o uso de um sabonete durante um banho, que já proporciona, né, esse relaxamento. O uso de um creme ali na região dos pés e pernas para ajudar nesse relaxamento. E claro, sempre que a gente puder fazer uma indução olfativa através da combinação de moléculas relaxantes ao final do dia, a gente consegue fazer com que o meu corpo entenda melhor que eu vou entrar num estado de sono, que meu corpo entenda melhor que está na hora de descansar e que eu vou começar a desacelerar, e isso também auxilia um estado de sono melhor ou um sono de melhor qualidade. Então, eu aplicar essas estratégias de inalar um óleo essencial ou uma combinação de óleos essenciais ao final do dia para garantir esse aspecto de relaxamento, ajustar, né, esse uso de um sabonete para propiciar esse relaxamento mesmo e ainda aplicar um uso tópico, pode ser que essa combinação te ajude muito a modular aspectos de sono e controlar a ansiedade, controlar a depressão e outras características. Mas, claro, vou repetir e vou bater aqui várias e várias vezes. De nada adianta eu introduzir a aromaterapia na rotina de uma pessoa que tem problemas com o sono se eu não alterar essa rotina, desde a hora que essa pessoa acorda até a hora que ela vai dormir. E esse é um ponto que vocês precisam entender, porque um dos aspectos que faz com que a gente tenha menos resultados positivos dentro da aromaterapia é não levar isso em consideração. É querer introduzir os óleos essenciais sem trazer nenhum esclarecimento para a pessoa de que hábitos precisam ser mudados, né? E dentro da aromaterapia, a alteração de hábito é o sucesso do nosso cuidado com o uso de óleos essenciais, certo?
Hoje a live vai ser mais curtinha. Eu vou poupar um pouquinho mais a minha voz, porque hoje à noite eu ainda vou dar aula. Então hoje vai ser um pouquinho mais curtinho. Vou deixar aqui, né, se vocês quiserem me fazer alguma pergunta, mais alguma coisa que aparecer, tá? Vou deixar aí uns minutinhos para vocês. A semana que vem a gente ainda vai ter uma live e eu vou falar semana que vem sobre o óleo essencial de alecrim. E aí eu sei que vocês gostam muito, né? Quando eu falo sobre óleos essenciais. E claro, vou trazer a ação do óleo de alecrim sobre o sistema nervoso central, sobre o sistema nervoso periférico e várias ações relacionadas aí à neurociência e à farmacologia, certo? Espero já estar com uma voz melhor para a gente poder aqui conversar por um tempo mais prolongado também e com, né, menos fanha e menos com dor de cabeça, que é o estado que eu me sinto neste momento. Mas vamos lá, tem mais uma pergunta aqui. Tem indicação de sabonete para utilizar com os óleos essenciais? Em geral, a gente usa um sabonete líquido neutro, tá? Muitas empresas de aromaterapia vendem essas bases prontas para a gente só adicionar os óleos essenciais. E existem também farmácias de manipulação que vendem também essas bases para que a gente possa usar ali a aromaterapia já direto. Então, é mais fácil comprar essas bases neutras e, claro, se vocês querem aí ser 100% naturais, fazer tudo do zero, existe também formas de se fazer a base neutra a partir do zero para poder usar a aromaterapia, certo? Eu acho que é isso então, pessoal. Deixo aqui um beijo para vocês. Hoje foi mais curtinho, mais direto, mais objetivo. Espero que vocês tenham aí gostado dessas informações que eu trouxe. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aqui embaixo da live que eu respondo para vocês, tá bom? Grande beijo para vocês. A gente se vê de novo aqui na próxima quinta-feira, falando sobre o uso do óleo essencial de alecrim. Até mais, gente. Tchau, tchau.